Um mundo onde as pessoas usam o carinho que elas têm por algo para usar o poder de objetos que geral considera um lixo, e o Prota é condenado por ser um assassino repugnante e que é jogado no abismo. Ficou curioso? Então vem comigo, meu bom, e bora pro vídeo. Dizem que objetos que são tratados com carinho abrigam almas. Então o que será que o lixo que é descartado abriga? Vemos uma cidade limpa e cidadãos jogando lixo fora. Uma criança está triste que seu coelho de pelúcia rasgou, e a mãe diz que se for costurar vai ficar muito feio. O foda é que acabaram de comprar ele. Mas fazer o quê? A mãe diz que é bom comprar outra pelúcia. A criança fica feliz de novo e diz que agora vai querer um gatinho. Então, o coelho vai pro saco de lixo e a mãe o descarta junto com outras coisas. Tudo vai pro caminhão e alguém suspeito aparece. As pessoas transformam objetos em lixo com facilidade. O caminhão começa o transporte do lixo e tem alguém observando. As pessoas passam a tratar os objetos que viram lixo como algo sujo, nunca mais dando valor algum a eles. Isso também vale para as pessoas. O sujeito desce e corre para o armazém de lixo. A Tchacuta se inicia. Um policial vê o suspeito remexendo o lixo e entra em alerta apontando a arma para ele, mandando não se mexer, pois esse acesso é restrito. Ele observa o lixo no chão e desconfia desse cara ser o ladrão de lixo, o famoso vilão que rouba do lixão e ameaça a beleza da cidade. O oficial aciona o alarme e chega o reforço, porém, o criminoso joga lixo neles e começa sua fuga. Os oficiais atiram, mas o garoto tá pistola e desvia de tudo. Parece até ninja, contudo leva um tiro de raspão. Os policiais vão atrás dele, porém o menino conseguiu despistá-los. O Prota sai pelo bueiro, reclama que não é um ladrão e tá com um coelhinho no bolso. A cidade é um lugar lindo, onde todos usam branco com adornos dourados e moram num local bem limpinho, quase divino. Tem um sujeito mais sujo ouvindo a conversa de duas senhoras sobre o tal ladrão do lixão da noite passada, que atormentou o local. Dito isso, ela percebe o moço escutando a conversa e chama ele de tribal. Ele vai embora, claro, e essas mulheres o olham como um ser inferior por conta de suas roupas sujas, não querendo mais que sua laia apareça na cidade branca. O homem vai embora para sua casa e vemos que tem um muro que divide a cidade limpa de um território sujo que parece as favelas. Os cidadãos daí comentam que tá todo mundo falando sobre o ladrão do lixão, e ele tá bem ali sentado e consertando o lixo. As pessoas não queriam que ele arrumasse tanto problema. Assim, os apóstolos vão acabar enchendo o saco do povo sujo. Uma garota chamada Tiwa dá bronca no protagonista Rudo, pois ele foi catar lixo de novo na cidade branca. Logo eles, que são bem rigorosos e cautelosos com lixo. Se pegarem o Rudo já era. Ela pergunta por que ele continua roubando lixo. Rudo fala que os ricos continuam jogando as coisas fora, sendo que ainda dá pra usar. Rudo tem dó dos objetos descartados e além disso, pode consertar e vender na região do lixo. Tiwa sabe que ele adora esse lixo. Então, chegam os trombadinhas e dizem que o Rudo e seu lixo estão fedendo muito. O trouxa fala para Tiwa não ficar perto do Rudo, senão vai começar a feder também. Afinal, Rudo tá sempre com suas luvas podres. Só de tocar deve coçar a pele. O trouxa B quebra o objeto do Rudo e fala que ninguém compraria a merda que ele consertou, dizendo que por baixo das luvas, as mãos do Rudo são bem mais nojentas. Tiwa fala que todo mundo que mora aí é sujo mesmo, são todos iguais. Os otários falam que Rudo é pior, é bom não se envolver com ele. Afinal de contas, Rudo é filho de um assassino. O trouxa A revela que esse lugar era usado antes para prender criminosos, então todo mundo aí é descendente deles. O povo do gueto luta para limpar sua imagem sem cometerem crimes. Porém o trouxa reclama que todo o esforço foi por água abaixo, porque o pai do Rudo mandou de F uma galera. Por isso não se pode ficar perto dele, não é pra se misturar com a gentalha. Rudo fica putaço ao ouvir isso. Com seu olhar intimidador, ele espanta os caras, que dizem que ele tem olhos de criminoso e que também será um assassino um dia. Rudo fica inconformado com isso, e Tiwa fala que esses moleques só falam besteira. Tiwa sabe que Rudo não é igual ao seu pai, e nunca mataria uma pessoa. Rudo todo tímido ia agradecer, porém Tiwa surta com o coelho fofinho que Rudo consertou. Rudo diz que não vai vender esse, então a Tiwa pode ficar com ele. Mas a mãe da Tiwa chega e chama para ir embora, e ela não pega o boneco, se despedindo do Rudo, e sua mãe fala que não é para Tiwa se envolver com ele. Rudo vai para casa e encontra Regto, que ouviu a conversa toda do bobo apaixonado. Regto fala que Rudo tem que ser mais direto sobre as coisas, e dá uma bronca nele pois ouviu que ele fez uma confusão na cidade pegando lixo à noite. Regto diz que ele não precisa se arriscar para ganhar dinheiro, pois ele é o adulto e vai prover tudo que a criança precisa. Rudo fala que não tá se arriscando, ninguém o tinha visto até agora, mas o Regto diz justamente isso. Ele entende tudo que Rudo pensa. Mesmo não tendo relação sanguínea dos dois, Regto sabe que eles são família, e Rudo não precisa ter preocupações desnecessárias. Regto pegou para criar quando Rudo ainda era um bebê, que foi abandonado. Por isso Rudo quer o agradecer por tudo, vendendo os objetos que conserta. Regto faz sua graça, que o Rudo tem que ser direto e sincero para Tiwa desse jeito.
jeito, assim ela vai entender os seus sentimentos. Rudo diz que não tem nada a ver com a Tiwa. Hector nota um machucado de bala do Rudo e vai cuidar do ferimento pra ele, também pedindo para ele tirar as luvas para trocar as ataduras também. Hector comenta que é bom se cuidar mais para não levar um tiro num lugar pior depois. As mãos de Rudo têm feridas estranhas. Ele diz que o ferimento de bala não é nada perto desses machucados que seu pai lhe deixou. Hector revela que quem comete crimes graves como homicídio são jogados no abismo imediatamente. Uma sentença de morte cruel. Esta é a lei da cidade desde tempos antigos. O pai do Rudo foi jogado lá, então Rudo tem que se cuidar bem e do que é importante para ele, mesmo neste mundo de bosta. Rudo sempre teve essas mãos machucadas. Por conta da imensa dor que ele sentia, as pessoas olhavam com nojo os ferimentos dele. Desse jeito, o mental da criança ficou completamente em pedaços desde a infância. Foi então que Hector deu as luvas que ele tem hoje. Elas já eram gastas, mas quando Rudo as colocou, a dor foi gradualmente diminuindo. Portanto, Rudo se sente em dívida com Hector para sempre. Hector fala para conquistar logo a Tiwa, senão alguém conquista ela primeiro, afinal é uma linda garota. Por isso é bom ele entregar o coelhinho e dar um beijo nela também. Rudo fica maluco com esse velho safado. Hector diz que é bom ele conversar com a Tiwa, senão fica sem a janta, e fala que é bom o moleque não se arrepender. Do lado de fora, um cara bem com a aura de mal e aparência maligna tá ouvindo a conversa. Rudo no dia seguinte tá tentando sorrir, mas não funciona legal. Hector disse que ele tinha que atuar um pouco para ter um sorriso decente para impressionar a Tiwa. Rudo acha que é impossível com esses olhos estranhos dele. Dito isso, Rudo vai até a casa da Tiwa levar o coelhinho de pelúcia e observa o lixo no chão. Rudo revela que o abismo é um lixão enorme. O destino de todo o lixo é ser despejado lá, juntamente com o destino dos criminosos. Rudo observa o abismo e o lixo sendo jogado do alto. As pessoas gritam para o criminoso ser mandado pro abismo. Ele cai no lixão abaixo deles. O pai de Rudo teve o mesmo destino do Randall, que acabou de cair. Rudo se pergunta o que acontece com quem é jogado no abismo. Tio aparece do seu lado e dá um susto no Rudo. É raro ver ali. Ele esconde o presente dela. Tio fala que a paisagem não é muito legal onde eles estão. Rudo diz que não muda muito do resto do gueto. Tiwa fala que construíram um gueto na beira da cidade para que os cidadãos presenciassem os criminosos sendo jogados para o abismo. Assim é uma forma de ensinar uma lição para eles desde novos. Mesmo sem querer, só por viver no gueto, uma hora uma pessoa vê uma execução. Tiwa não quer ver o Rudo sendo jogado no abismo. Por isso, Tiwa fica preocupada com Rudo se arriscando na cidade para roubar o lixo. Se ele acabar sendo pego, é olá para o abismo. Rudo diz que Hector fala a mesma coisa para ele. Tiwa comenta que ele fala isso pois também ama o garoto. Rudo então nota que ela falou também. Quando Tiwa nota o que disse, fica toda envergonhada e não sabe o que falar. Rudo fica com a cara de paisagem e cai no chão. Então todo nervoso e apaixonado, dá para ela o coelhinho fofo que ele consertou. Tiwa fica muito feliz e promete sempre cuidar bem dele. Rudo nem sabe como reagir e dali ele sai correndo todo animado e gritando, querendo contar tudo para o Hector. Então ele esbarra nos policiais da cidade e estranha eles ali. O povo não sabe por que esses apóstolos estão aí, ainda mais nessa quantidade. Rudo chega em casa e pensa que o Hector vai falar para ele se declarar direito, isso sim. Dito isso, o garoto abre a porta e presencia alguém que esfaqueou o Hector, o mesmo suspeito de antes com a cara esquisita. Ele ainda perfura mais o Hector, que tá com um resquício de vida. Rudo parte pro ataque, mas acorda sangrando todo surrado. O assassino pega um livro e sai da cena do crime, mas antes dá uma olhada no rosto do Rudo e some. Hector grita o nome do Rudo, o menino chega perto e o Hector fala para o Rudo fugir, não o salvar, pois ele tem que mudar esse mundo de merda. Rudo tá desesperado, não entendendo o que houve. Os apóstolos chegam e mobilizam Rudo com uma arma de choque, o prendendo pelo crime de homicídio. Porém, Rudo fala que não foi ele e que o verdadeiro culpado escapou. Porém, não é fácil para os oficiais acreditarem, afinal, o acharam com o corpo da vítima e com ele todo sujo de sangue. Rudo implora para eles o escutarem. O assassino tá do lado de fora, mas os apóstolos cansam disso e um deles dá um socão na cara do Rudo. Tiwa foi até a casa do Rudo e escuta que ele matou o Hector e fica incrédula. Como pode isso? O velho começa o discurso com o Rudo pendurado para ser jogado no abismo. O que ele cometeu foi um crime gravíssimo da bela terra sagrada. Não contente em roubar o lixo e perturbar a paz dos cidadãos, Rudo cometeu um homicídio. Tanto o povo do gueto quanto da cidade o olham com repulsa. Mesmo sua vítima sendo um tribal, Rudo será sentenciado com a pena do abismo. Todos gritam para Rudo ser jogado de uma vez ao abismo. Rudo grita para Tiwa, que tá na multidão, para que acredite nele e encontre o culpado. Porém, ela fica desapontada com Rudo e diz que ele é mesmo filho de um assassino e se tornou um também, jogando o coelhinho no chão. Rudo coringa legal e diz que esse povo que é tudo sujo. Eles não pensam nem agem por conta própria. São todos uma grande massa de manobra de burrice, sem vontade própria. Rudo acha que todos merecem o pior e daí vê o culpado na sua frente. Então é jogado ao abismo, com todo o lixo caindo junto. Rudo promete que vai mandar toda essa gente pro inferno. Todos esses humanos ele jura mandar de Vasco. Assim começa uma loucura na tela e Rudo vê um ser humanoide sentado no abismo que seu tamanho ultrapassa as nuvens. Dito isso, Rudo acorda deitado num monte de lixo e já sente o cheiro podre do lugar, por onde olha até o horizonte.
só há montanhas de lixo. Esse é o abismo. Então uma criatura enorme feita de lixo começa a se levantar. O abismo é um lugar feito para ser um lixão, com qualquer coisa ou pessoa descartável. A criatura de lixo de ferro se levanta e Rudo se vê no inferno. Rudo sempre achou estranho as pessoas ligarem tanto para os criminosos e a sujeira, mas não pensarem sobre o que acontece quando alguém cai no abismo. As pessoas são muito limitadas, é só tribal isso e tribal aquilo. Rudo não aguentava ver toda essa merda de sujeira no coração das pessoas. Ele já criança ficava revoltado com essa ideia suja. De volta ao presente, Rudo foge loucamente pela sua vida, pois os kaijus de lixo despertaram e estão atrás dele para fazer um petisco. É insana a diferença de altura do Rudo para os bichos de lixo. Rudo acaba sendo cercado e ele não entende como um monte de lixo tá andando e o atacando. Ele corre até que tropeça e dá de cara com uma caveira humana, gritando que como o povo de cima teve coragem de mandá-lo para esse inferno fedorento e lixoso. Os monstros não têm piedade, né? E o Rudo acaba desabando no monte de lixo. O ar do lugar é tóxico demais. Se Rudo ficar aí muito tempo, seus pulmões vão dizer adeus. Rudo precisa fugir daí e achar um lugar seguro, mas parece que não existe nenhum canto que possa proteger dos kaijus de lixo. Esse mundo bizarro feito de lixo o faz tossir sangue. O ar poluído já o ferrou bastante. Ele tá para ser devorado pelos monstros e lamenta que vai morrer sem fazer nada de novo. Nos seus últimos momentos, ele se lembra do Regto e vê sua imagem olhando morto e vazando sangue. Isso dá forças pro Rudo revidar e algum poder desperta nele. Rudo pega um cano de ferro e tá determinado a sair daí vivo, porque ele precisa fazer os caras que jogaram aí pagar. Todos que o taxaram de criminoso. Contudo, uma pessoa tem que ser a primeira, o FDP que matou Regto. Tem que pagar muito e caro por isso. Rudo diz que esse lixo ele vai encher muito de porrada, por isso precisa sobreviver nesse mundo de lixo. Um sujeito com guarda-chuva nota algo estranho e olha com seus binóculos pro horizonte e não crê no que tá vendo. Rudo vai pra cima dos kaijus lixosos e dá o cano em um deles, mas não adianta muito, e até insulta o bicho que ele fede mais que o peido do Regto. Rudo é jogado pra longe, pega um pedaço do que parece um semáforo de trem e lança em um dos monstros, porém outro vem por baixo e dá o bote. Contudo, Rudo desvia, mas tá muito fraco por conta do ar poluído e vomita muito sangue, mas ele não desiste e corta os bichos com um pedaço de telhado de ferro. Ele consegue os derrotar, mas já tá sem forças. Contudo, surge outro kaiju de lixo e vai dar um super golpe. Rudo sai correndo, porém, a onda de choque junto do lixo pega e Rudo cai novamente. Contudo, o sujeito de máscara e guarda-chuva aparece, o levanta e dá um chutão nele. Rudo não entende porque ele apanhou de graça. O cara bota uma máscara com filtro de ar nele para poder respirar tranquilo. Rudo pergunta se o cara é daí e quer saber que lugar é esse e o que são esses monstros de lixo. O sujeito pede pro Rudo fazer shield, mas o garoto louco não escuta e grita mais para saber que mundo é esse. O senhor guarda-chuva pede mais uma vez para ele ficar calado. Porém, Rudo quer saber o que é esse subterrâneo. O cara fala que não é um subterrâneo. Rudo sem noção grita mais e o maluco perde a paciência. Explica que esse monte de lixo é a superfície. Todo esse lixo foi jogado de cima pelos celestiais como Rudo, um bando de canalhas. Ele já mandou 1000 vezes o Rudo calar a boca, porém o menino não escuta. Agora os kaijus de lixo vão até eles, pois os bichos são feras maculadas que não morrem com armas normais e reagem ao barulho das pessoas. O senhor guarda-chuva estava tentando passar despercebido nessa região, já que os monstros aí são especiais de tão perigosos que são. Agora por culpa do moleque vai ter que lutar, então seu guarda-chuva se transforma e adquire lâminas. Rudo fica impressionado e o Berez está até relaxado depois da gritaria e começa a lutar. Seu guarda-chuva gira como uma serra e fatia a fera maculada legal. Nem teve esforço, agora sim o monstro não vai reviver e o Rudo fica encucado com o guarda-chuva do desconhecido. Ele tá aliviado que gritou e tá leve, mas agora tem que cair pro pau com um monte de fera maculada e o cara destrói uma galera de boa. Rudo se pergunta se isso é alguma tecnologia desse mundo ou um poder específico do cara. Se ele tiver algo assim, pode dar uma lição nos celestiais. O senhor guarda-chuva tá de boa descendo quando uma fera tá com um chorume ácido nele, mas ele bloqueia e depois usa seu golpe Unbreaker, corte óctuplo, de cima e explode a fera de lixo por completo. E seu guarda-chuva volta ao normal. Rudo pergunta quem é esse cara. O maluco tira a máscara e mostra seu rosto de modelo. Seu nome é Engine e ele é apenas um zelador comum, mas ao tirar a máscara já vem um cheiro de chorume forte e ele bota ela de novo. Dito isso, Rudo desmaia de tão exausto. No flashback, Rudo pequeno aparece em casa todo sujo e Regto pergunta o que houve. O garoto responde que os garotos o bateram e o empurraram quando ele disse que as coisas têm vida. Regto pergunta se Rudo revidou e ele disse que não. Rudo aprendeu com Regto que se uma pessoa usa uma coisa com carinho por muito tempo, ela pode habitar uma alma. Porém, Regto falou que não quer dizer que os objetos vão ganhar vida. Isso é mais uma lição de moral para as pessoas valorizarem o que têm.
Contudo, o próprio Hagrid acreditava nessa história de forma literal. Por isso a toalha que limpa o Rudo fez isso tão bem, por ser cuidada com carinho e usada de forma adequada. Rudo criança, sim, viu que tudo na sua casa podia ter alma, até suas luvas, e Hagrid disse para ele cuidar delas com carinho. Dito isso, o Rudo acorda todo acorrentado, não entendendo nada do que rolou. Andy o prendeu e vai o puxar para outro lugar mais seguro. Ele diz que é bom Rudo aprender a ter educação para falar com os outros. Porém, Rudo quer voltar para cima logo para resolver umas questões inacabadas. Andy diz que isso não vai rolar. Quem mora no abismo chama o lugar lá de cima de paraíso, e ele tá sempre se movendo, não há como Rudo chegar lá. Embora tenha outros motivos também. Então por enquanto o Rudo tá preso ali. Rudo diz que não se importa, ele vai dar um jeito de voltar e pergunta como voltar, pois sabe que o Andy sabe de um jeito. Rudo vai insistir até que Andy o responda como voltar para sua casa, para ele acabar com o cara que matou seu pai adotivo. Andy tira a máscara e reclama que o moleque não cala a boca, então se Rudo quer saber como é o abismo, ele vai ensinar. Então arrasta até um posto com os caminhões e o larga ali. Ele não explica nada e só vaza. Dito isso, uns caras de máscara aparecem e vem o Rudo. Eles notam que as roupas do Rudo é de um celestial do paraíso e pergunta de onde ele veio. Rudo fala que caiu do paraíso mesmo. Os doidos ficam felizes, pois é a primeira vez que vem um celestial vivo na frente deles. Até estranho que ele fale a mesma língua, se bem que pode ser um impostor. O cara até encosta no rosto do Rudo pra ver se ele não tá sonhando. Rudo estranha, lógico, mas o homem pede desculpas. Só viram corpos de celestiais até hoje, nunca um vivo. Eles até parecem gente boa, ou pelo menos parecia. Porém Rudo acaba preso no caminhão, pois não querem que sua carga rara, um celestial vivo, escape. Esses traficantes vendem restos de celestiais quando dá. Algumas pessoas compram os corpos inteiros, mas outros querem somente o braço ou os olhos. Eles nunca pensaram que dariam sorte de vender um vivo. O doidão explica que todo mundo odeia os celestiais, por isso os compram. Os celestiais só jogam lixo na superfície, deixando a atmosfera tóxica, juntando lixo e criando os kaijus gigantes de lixo. Muitos morrem esmagados com a chuva do descarte do lixo, podem até perder as casas, pois o solo fica muito poluído, tanto que não dá mais para morar nas casas. Os compradores podem fazer o que quiser para se divertirem com o celestial, tortura ou até as mais vis atrocidades do homem. Contudo, o maluco vê que o Rudo tá pálido e dá uma comidinha delícia pra ele, que veio direto do lixo, uma bela de uma lavagem e restos enfiando tudo na boca do Rudo e o forçando a engolir. Até parece que celestiais como Rudo gostariam disso, ou era o que o figurante pensava, pois Rudo arranca a carne e pele dos dedos do cara. O maluco ficou só osso nos 2 dedos, e Rudo continuou comendo os restos todo doido. Aí ele coringa legal, e fala que todo mundo só sabe rotular os outros e julgar como se fossem merda. Daí o garotão desperta seus poderes para fazer eles pagarem caro. Andy só de longe olha que o menino é mesmo especial com essa energia que emana dele. O que o Hagrid disse é verdade. Alguém que cuida de uma coisa com muito carinho pode usar esse objeto com alma que ele vai lhe dar força. Andy explica que é alguém com capacidade de dar vida aos objetos e usar seu poder é um giver. Os doidos piram que um celestial tem esse tipo de poder e o Sem Pele manda acabarem com o Rudo e acham que o utensílio do Rudo eram as correntes. Porém ele pega um pneu e transforma ele também. Todo mundo, incluindo Andy, pira que Rudo pode usar mais de um objeto. Rudo quase mata o maluco que enfiou lavagem na boca dele, porém Andy o para e diz que parou a brincadeira. Rudo volta ao normal e parece que estava num transe, nem sabe o que rolou. O pneu vira pó e ele lembra que as palavras do Hagrid o mudaram de alguma forma. Suas luvas ficaram estranhas e Andy fala que precisava confirmar o poder do Rudo e que ele não pode usar isso demais, pois o seu corpo não aguenta. Agora ele vai contar tudo sobre esse mundo de lixo e o poder do Rudo, então convida para ser um zelador, pois eles estão precisando de ajuda. Mas o Rudo diz que não e ele tá com o nariz sangrando de tanta força que usou. Numa região desértica com prédios abandonados, Zanca recebe uma ligação do Andy sobre o Rudo, um cara bastante talentoso. Andy disse que esbarrou com ele na Zona Proibida e nunca adivinharia que ele teria poderes, e é algo que ele nunca tinha visto antes. Por isso, vai levá-lo para os zeladores. Depois leva ele para conhecer o povo. Rudo está sendo tratado numa enfermaria e reclama que nunca concordou em entrar para os zeladores. Porém, Andy diz que ele não tem escolha. Rudo quer voltar logo para cima. Então, o velho diz que o Rudo teve muita sorte, pois se respirasse um pouco mais do ar da Zona Proibida, era caixão e vela preta. Ainda mais, ele cruzou com sequestradores. Ô menino sem sorte. O velho médico diz para o Rudo agradecer ao Andy por ter o achado. E o Andy gosta de irritar o Rudo. E esse médico grita que na verdade ela é uma mulher. Aqui meu chão caiu. E a senhora manda os dois irem embora logo, já que o tratamento acabou. Rudo agradece por o salvar, mas só quer informações para voltar pro paraíso. Porém, Andy diz que o que ele passou com os sequestradores deveria ter lhe mostrado que a parada na superfície não é tão fácil. O que Andy quer dizer é que Rudo não vai saber das coisas simplesmente perguntando pros outros. Nada é de graça na superfície. Andy fala pro Rudo o seguir. Eles estão numa das várias cidades da superfície e Rudo tá esmagando o hamburgão. Andy tá impressionado com a fome dele, se bem que Rudo comeu lixo e vomitou tudo, então faz sentido isso. Rudo pensava que a superfície era só lixo pra todo lado, mas tem cidade e comida boa, um lugar bem organizado. Andy quer saber o nome do Rudo e ele se apresenta. Andy fala que é um nome bonito.
Andy explica como funciona todo esse mundo. Não é somente o lixo que é acumulado na superfície, as emoções e o ânima também. Com o tempo, isso se transforma em energia, que causa vários fenômenos, e um deles é a criação de feras maculadas. Elas atacam todos os humanos sem pensar, e vivem em lixos fora da cidade, mas é comum eles brotarem de vez em quando nas cidades. Rudo pergunta se não é melhor prender todo mundo numa grande fortaleza. Porém, Andy diz que não rola isso. Humanos precisam viver em sociedade, não isolados. Armas normais não funcionam nesses kaijus de lixo, porque os núcleos deles são emoções. Porém, Rudo tem um tipo de arma que pode derrotar elas: as luvas. Andy revela que quando uma pessoa cuida bem de algo, com amor e carinho, usando por bastante tempo, os objetos começam a abrigar ânima, e elas recebem o nome de utensílios personalíssimos. Ânima do núcleo de uma fera maculada só pode ser ferida por um objeto que abriga ânima também: os utensílios personalíssimos. Pessoas que conseguem extrair esse poder são raras, e Rudo e Andy fazem parte desse seleto grupo. Eles são Givers. Rudo nota que o Hagito falou antes sobre objetos terem almas se bem cuidados é bem verdade. Andy conta sobre o seu grupo, os zeladores que são responsáveis por exterminarem feras maculadas, e estão precisando de gente nova. Rudo fala que se ele aceitar a oferta, o Andy diz como voltar pra cima. Andy já deixa claro de uma vez que ele não sabe nada sobre como voltar para o paraíso. Rudo fica louco, como assim se ele sempre agiu como se soubesse? Contudo, Andy nunca disse de fato que sabia de algo, mas ele conta que o chefe dele pode saber. É um cara esperto e bem informado. Rudo diz que precisa encontrar esse chefe então. Andy quer saber como Rudo conseguiu suas luvas, e ele conta que é a única lembrança que tem do seu pai. Dito isso, Andy entende por que Rudo cuida tão bem de luvas velhas e esfarrapadas desse jeito. Cuidar bem do que é importante para você é algo bem simples de fazer, mas não é todo mundo que consegue. Andy diz para ele sempre cuidar delas. Rudo, ao ouvir isso, fica emocionado e lembra do seu pai. Então, Andy recebe uma ligação e diz que acabou o papinho explicativo. Rudo agradece ele por tudo, e Andy dá um saco de dinheiro pro garoto, falando que ele conseguiu a grana vendendo as roupas celestiais do Rudo, pagou a conta da médica e a comida com isso. Rudo fica maluco, vendeu suas roupas e gastou o dinheiro dele, mas não teria como ele usar aquelas vestes mesmo. Agora Rudo tá determinado a sair dos zeladores quando souber como voltar lá pra cima. Daí aparece um gato de rua e rouba o saco de dinheiro do Rudo. Ele persegue o gatinho em um beco e pega uma vara para capturá-lo. O dono não vai ficar muito feliz, mas Rudo pega o gato e seu dinheiro. O dono da vara aparece e fala pro Rudo devolver agora mesmo. Rudo não tá entendendo nada. O dinheiro é dele, uai. Zanka tá se referindo à vara, lá ele. Rudo pensa que isso é uma bobeira, é só um pedaço de pau. Dito isso, Zanka pega de volta o seu bastão e empurra o Rudo. Ele dá uma esfregada no bastão e dá uma cheirada também, sujeito esquisito esse. Rudo nota que ele também é um zelador, e Zanka começa a usar seus poderes e transforma a vara de pau num bastão de aço irado, dizendo que não vai ficar assim. O moleque não rouba seu tesouro e sai dessa tranquilo. Agora vai lhe dar uma lição bem dada e dá-lhe bastãozada no Rudo. Zanka fala que se for roubar algo de alguém, é bom encarar as consequências. Rudo desviou legal, e Zanka sabe quem ele é, o talentoso Rudo que o Andy falou tanto sobre. Zanka é um zelador do time Akuta. Seu nome completo é Zanka Nidiko. Andy deixou ele encarregado de cuidar do treinamento do Rudo. Mas agora o cara tá pistola, então vai dar a primeira aula. Quem rouba dos outros, apanha feio. Rudo diz que não roubou nada, só pegou o bastão pra pegar o gato que tava com seu dinheiro. Zanka ignora isso e diz pro Rudo contar pro seu papai que ele não o educou direito. Aí ele pegou no ponto sensível do garoto. O pai do moleque foi de F, e Rudo tá ficando estressado, então ele lembra do que Hagito lhe ensinou. Se Rudo quiser que alguém pare e o escute, ele primeiro tem que dar o primeiro passo. Até disse que tio deve odiar moleques bravinhos. Rudo tem que ver o que a outra pessoa tá sentindo. Daí no presente, ele nota que Zanka só tá bravo porque acha que o Rudo roubou seu bastão. Se alguém pegasse as luvas do Rudo do nada, ele também ficaria pistola com isso. Rudo pede desculpas e fala que não tinha intenção de roubar. Não sabia que o bastão era tão precioso assim. Zanka entende numa boa e pede perdão por ter atacado o Rudo também. Ele passou do ponto. Rudo fica surpreso que é a primeira vez que ele conversa com uma pessoa e resolve as coisas no diálogo. Zanka dá as boas-vindas para o Rudo e pergunta que tipo de utensílio personalíssimo ele tem. Rudo diz que são suas luvas, mas não entende muito bem ainda como funciona. Zanka sorri e tá sendo bem gentil elogiando as luvas do Rudo, tanto que parece outra pessoa. Rudo então lembra que Hagito falou que sorrir te deixa alguém mais amigável com os outros. Por isso ele tenta sorrir, mas sai algo muito horripilante. Zanka pergunta por que ele quis entrar pros zeladores, e vê o Rudo demônio falando que na verdade não quis, só vai dar uma ajuda até conseguir o que quer. Zanka fica pistola e grita com ele. Rudo não entende, esse foi o melhor sorriso dele na vida. Zanka e eu discordamos muito disso, meu amigo. Dito isso, Rudo tenta um sorriso diferente, mas se ficou foi pior, ou do mesmo nível do de antes. Zanka acha que ele pirou, tá zoando ele demais. Rudo e Zanka começam a discutir. Zanka não suporta que o Rudo só quer dar uma ajudinha pros zeladores depois de tudo que o Andy fez por ele. O objetivo dele não deve ser nada demais então.
Agora o trem fedeu. Rudo não aceita que insultem seu objetivo assim. Zanca nem sabe de nada do que tá falando. Agora Rudo vai cair pro pau e diz que sua ambição vale muito e não admite que ninguém fale assim. Zanca imaginou que nunca se daria bem com o moleque e usa seu poder. Rudo pega algo do lixão e a transforma, deixando Zanca impressionado com a habilidade dele de transformar tudo que toca num utensílio personalíssimo. Agora sacou porque o Andy disse que Rudo tinha talento. Mas se é só isso, Rudo nunca ganhará de um cara como ele. O bastão cai do céu e a batalha começa. Zanca tá na vantagem, por ter mais experiência, claro, e acerta o Rudo que cai de boca no chão. O esforço do Rudo foi um lixo, é só um cara com poderes. Zanca passa a mão no rosto e cheira o trem que tava lá, e é cocô, que caiu no rosto dele quando o Rudo balançou o desentupidor. Ele tá todo sem jeito agora, e Rudo não tá entendendo que ele tá com o desentupidor cheio de e parte pra cima do Zanca, que só desvia e corre pra não tocar nele. Rudo parece que nunca viu um desentupidor na vida e continua a atacar cocô no Zanca. Tem até uma cena de Scooby-Doo com eles correndo no beco, isso foi cinema. Só que aí chega a fatídica cena do Rudo tacando cocô na roupa e na cara do Zanca. Aqui ele perdeu a luta. Andy chega de carro depois e vê que os dois viraram best of friends. Mas quando eles entram no carro e contam tudo, Andy cai na gargalhada. Como pode Rudo tá lutando com cocô? E ele diz que o Zanca, apesar de morar na superfície, é um filhinho de papai. Lógico que não ia querer cocô sendo tacado nele. Aliás, eu acho que ninguém, né? Rudo nota que tava cheio de mar, se achando bonzão tacando bosta nos outros. Ou coisa feia. Rudo percebe que tem alguém deitado atrás, e Zanca fala pro Andy parar de rir da sua vergonha. Dito isso, apesar das boas-vindas estranhas, Zanca continuará sendo o professor do Rudo. Andy diz que ele é o melhor dentro dos zeladores como Giver, com um utensílio personalíssimo. Zanca fica feliz que o Andy disse que ele é o melhor. Então Andy nota que Ryo tá no carro esse tempo todo, ele nem tinha percebido ela. Ela falou que tava curiosa, por isso foi aí. Ela mexe no cabelo do Rudo e pergunta se é pintado. Depois diz que não tem como e parece natural mesmo. Rudo fica desnorteado que tem uma mulher brincando com seu cabelo. A vida na superfície melhorou 100% pro meninão. Agora a próxima parada é o quartel-general dos zeladores, e eles partem da cidade. Rudo e companhia estão viajando numa Nice, indo para o quartel-general dos zeladores. O povo chega numa boa no lixão mais organizado, e Andy vai apresentar pro Rudo fedorento o lugar. Lá dentro já tem um mulherão que tá ficcionado numa Playboy. Talvez uma galera mais nova não saiba o que é. É aquela famosa revista de mulheres como vieram ao mundo, meus jovens. Ryo depois quer encontrar o Rudo. O menino já tá conquistando corações, garoto bom. Andy vai falar sobre o poder da Samuel, o mulherão da recepção, mas ela já mata umas 2 moscas que estavam voando ao redor do Rudo. Ainda bem, e fala pro moleque tomar um banho, porque tá fedendo. Samuel sabe sobre o garoto, pois Andy contou tudo sobre o seu talento e de onde veio. Porém, é melhor a própria analisar o Rudo. Andy explica que o poder dela tá nos seus óculos, aumenta a visão dinâmica e permite a Samuel ver a verdadeira natureza das pessoas. Porém, quando ela olha pro Rudo, só enxerga ruídos, algo muito tenebroso. Andy se preocupa e pergunta o que ela viu, mas Samuel tá de boa e diz que o Rudo tem mesmo grande talento, e não vai precisar treinar ele do absoluto zero. Sua sintonia com suas luvas é muito boa, mas não consegue controlar o poder direito, além de ver que tem bosta no pescoço do Rudo. O menino nojento vai tomar um banho? Andy leva Rudo para conhecer o chefe dos zeladores e fica com dúvidas sobre o olhar da Samuel. Algo de errado não está certo. Nesse antro de pessoas fortes chamados zeladores, tem os que lutam, os combatentes, tem os vigilantes e os auxiliares, dando um total de 100 pessoas, porém existem outras bases na superfície, então é difícil ter uma galera reunida no salão principal. Todo mundo sempre está em missão para vários tipos de limpezas. Andy vai apresentar alguns colegas pro Rudo, mas quando abre a porta, o pessoal tá em peso e tudo encarando o Rudo. Tem uns personagens com designs bem da hora, é muito estilo no anime só. Andy e seu pupilo chegam na sala do chefe, e Rudo já quer ir entrando pra saber como voltar pra superfície. Porém, Andy diz que não pode ser folgado desse jeito, e ir já pedindo as coisas. Primeiro tem que falar pro chefe que vai trabalhar como zelador para ganhar as informações que busca como recompensa. Ninguém é santo para dar as coisas de graça, e é bom Rudo entender que não é bom perguntar do poder ou utensílio personalíssimo do chefe. Nem mesmo a própria organização conhece o poder do chefe, ou qual é seu objeto querido. Mesmo assim, todo mundo segue o cara e confia na sua liderança, ou seja, suas habilidades vão além da força física. Rudo sacou a parada e entra na sala do chefe, porém não tem ninguém. Daí Samuel aparece e fala que ele saiu para um serviço e vai demorar para voltar. Agora o Rudo vai ter que esperar uma cota e Andy diz que não vai dar, né? O chefinho sem compromisso com os novatos. Ryo brota e diz que é bom ensinar o Rudo como o trabalho funciona com ela indo a campo. Ryo vai pegar o Rudo emprestado e torná-lo um jovem aprendiz de zelador. É bom que conhece o garoto melhor e Rudo fica derretido com uma mina tão perto assim de seu rosto. Temi explica o serviço. Uma cidade vizinha relatou que tem umas pequenas feras maculadas perto das barricadas e quer que os zeladores façam a limpeza perto da zona poluída. Rudo não entendeu, pois a explicação de antes do Andy foi muito básica. Samuel manda o papo de que na superfície tem 2 tipos de lugares.
a zona segura onde existem cidades e onde as pessoas vivem, e a zona poluída onde o lixão e as criaturas estão. Rudo caiu no canto mais perigoso ainda, dentro da zona poluída, que é a zona proibida. Há 6 zonas proibidas confirmadas atualmente. Pessoas vão de F num piscar de olhos se respirarem por um tempo o ar tóxico do lugar. Até mesmo Givers sofrem para derrotar feras maculadas da zona proibida. Andy estava lá, e Samuel quer saber o que ele estava fazendo, mas ele disfarça e diz que só estava passeando. Samuel ignora e dá uma máscara de gás pro Rudo, usar sempre que estiver numa zona proibida. Caso contrário, é caixão e vela preta. Sem a máscara, o garoto pode falecer em 15 minutos. Dito isso, Ryo leva o Rudo pro seu trabalho, juntos de uns auxiliares. Embora o serviço seja fácil nesse dia, é bom o Rudo prestar bastante atenção. O garoto olha todo o lixo em volta e tá surpreso em como ainda tá vivo com todo o ar que respirou na zona proibida. Por ter vivido no paraíso a vida toda, sempre achou que o abismo fosse cheio de lixo, como é mesmo, mas nunca imaginou que pessoas viveriam aí. Será que os celestiais jogam as pessoas e o lixo no abismo, sabendo que há uma civilização? Todas essas dúvidas são pertinentes pro Rudo. O meninão só quer saber de pegar todo o lixo, ou melhor, tesouro que tem aí e consertar. É o desejo dele agora. Ele desce e pergunta quem são os caras de branco. Ryo diz que são os auxiliares. Não têm poderes, mas são parte essencial dos zeladores. Um deles cumprimenta Rudo e dá um belo aperto de mão que esmaga o menino Rudo. Ryo acha engraçado e diz que esse cara consegue esmagar a armadura das feras maculadas com a força da sua mão. Outro auxiliar alerta a chegada dos bichos de lixo, chegando uma horda de cervo de lixo na barricada da cidade. E Rudo achando que seria só um ou um punhadinho só, porém Ryo fala que tá suave. É bom pro Rudo, o jovem aprendiz, aprender como lidar com feras maculadas fracas como essa, que são lentas e nem tem tanta força. Esses até tentam dar umas cabeçadas, porém não adianta muito. Rudo tem sorte de serem esses monstros que ele vai aprender o serviço. Contudo, chegam uns búfalos de lixo agora. Esses sim são fortes, e o Rudo fica em choque. Contudo, Ryo diz que não é nada demais. Eles só são um pouquinho melhores que os outros, e ainda são bons para uma aula prática para aprender a ser um zelador. Os bichos estão acabando com a barricada, mas Ryo é confiante e diz que é muito bom para o novato aprender. Se tem isso tudo, quer dizer que a manada acabou. Acabando com as feras maculadas rapidamente, dá tempo de voltar pro quartel e fazer uma festinha pro Rudo, o mais novo zelador. Rudo não entende como Ryo tá tão tranquila, sendo que no seu trabalho ela arrisca a vida. A garota diz que para sobreviver nesse emprego, ou melhor, na superfície em geral, é necessário manter a calma e pagar de badass. Rudo entende que ela é que nem o Andy e vai relaxar a partir de agora. Porém, tudo vai por água abaixo quando aparece uma fera estupidamente grande e diferente. Ryo diz que agora lascou e não tem como Rudo aprender muito com um bicho desse tamanho. Porém, ela tá animadaça para cair na porrada mais do que antes. Ryo pega sua tesoura e vai usar seus poderes, enquanto Rudo caga nas calças. Ryo vai eliminar o bicho fraco primeiro antes do grandão. Taca sua tesoura no ar e usa o poder para pegar a versão gigante da tesoura com o pé, girando o trem e cortando as feras maculadas. O auxiliar fala que o utensílio personalíssimo da Ryo se chama The Reaper. Geralmente, as pessoas usam tesouras com a mão, mas no caso do utensílio personalíssimo da Ryo, o modo de uso são os pés. Pro fortão, isso é uma falta de educação tremenda. Rudo vê que a mina que conquistou seu coração arrebenta na luta também. Assim, apaixona mais. Dito isso, quase que ele leva uma cabeçada do búfalo louco, mas o auxiliar Gris dá uma ajudada e segura o bicho com a mão e amassa ele, tacando pra Ryo cortar. Que baita corte ela dá, hein? A limpeza continua e Gris continua jogando os bichos pra Ryo finalizar. Rudo agora tem noção que o trabalho dos zeladores não é simplesmente mandar o mais forte fazer a limpeza, mas sim um trabalho de equipe para otimizar o trabalho. Agora que os figurantes foram de base, tá na hora da Ryo dar cabo do boss final, o bicho feio da peste. Os auxiliares vão garantir que os peixes pequenos continuem no chão, para não atrapalharem. Porém, uma das feras acorda e quase manda de F um auxiliar, mas Rudo protege com um pedaço de cano de ferro, e diz que não vai ser um inútil para os outros, e sim ajudar. Rudo usa seus poderes e cria uma cerca pontuda, mas não adianta muito e quase vai de F. Ainda bem que a Ryo dá um headshot na fera maculada. A garota parabeniza Rudo por ter agido instintivamente para ajudar alguém. Gris volta e agradece Rudo por ter salvado o Folo. Ryo cortou o boss à beça, mas não adiantou nada. A fera maculada colossal sempre volta. Como pode um bicho desse ser imune a um utensílio personalíssimo? Esse sim é um novo tipo de fera maculada, que normalmente tem os mesmos pontos fracos de um ser vivo normal. Ryo até chegou a cortar a coisa ao meio, mas se não adiantou, vai ter que continuar até a fera cair de vez. Os auxiliares vão reportar o novo tipo de fera maculada e avisar as cidades vizinhas. Ryo, todo incrível, vai cortando o bicho, mas ele não tá feliz com o estilo de corte. Então é melhor a Ryo o deixar careca, que acelera o processo. Ao cortar os dreads, percebe que tem algo brilhando no meio da cabeça da fera. Contudo, a fera maculada se regenera e tá mais nervosa ainda. Tá prestes a ativar o especial. Agora fedeu mesmo.
Uma forte onda de choque e fumaça vai na direção do Rudo, quebrando tudo. Rudo cai pra morte certa, pensando que só atrasou o pessoal e nem vai conseguir vingar o Regto e fazer o povo do paraíso pagar. Então, surge o herói Gris e salva o moleque, que pensa não prestar pra nada. Gris o carrega e diz que não dá pra sucumbir ao medo. Se tem objetivo, tem que persegui-lo, com persistência e vontade. É bom Rudo aprender com os zeladores. Olha a Ryo toda berés, cortando a fera maculada e fazendo ela gritar de dor. Agora sim achou um ponto fraco. No momento incrível ela pula e se joga como um meteoro com sua tesoura e derrota o Kaiju de lixo de uma vez por todas. Tudo desaba e a fumaça é grande. Ryo diz que a criatura tinha um utensílio personalíssimo como fonte de energia. Isso nunca foi visto antes dentro de uma fera maculada. O negócio tá ficando esquisito. Corta pros figurantes que deram lixo pro Rudo comer e um deles acorda sem entender onde tá. Um cara suspeito com vibe de vilão pergunta onde tá o Celestial que chegou na superfície. Zanka acordou no meio da noite e tava indo dar aquela mijada, mas daí escutou uma barulheira e a galera fazendo festa com comida à vontade e até bartender. O povo tá chique. Ryo diz que essa é a festa do Rudo de boas-vindas à superfície, embora a maioria nem sabe quem é o Rudo e só tá aí pra beber e desestressar. Zanka vê que o Rudo tá bem cabisbaixo, parece que não tá curtindo a festa. Ryo explica que é porque ele foi meio betinha com o utensílio personalíssimo dele e agora tá só bad vibes. Zanka tá cagando e pergunta sobre a fera maculada nova que apareceu. Ryo diz que, diferente das padrões, essa fera maculada não tinha um núcleo de ânima, mas sim de um objeto com poder, quase como um utensílio personalíssimo. Isso aí ainda vai dar muita treta. O bom é que isso não interessa agora e tá no momento da festa. Andy e Samuel estão em reunião agora, mas vão aparecer na festa do Rudo em breve. Falando no menino triste, Gris aparece para bater um papo com ele e se apresenta como Gris Rubion, dizendo que Rudo mandou bem salvando o Folo, embora o Rudo não ache que fez muita coisa, mas é bom ele saber que salvou a vida de um novato dos auxiliares. Rudo fala que não conseguiu usar seus poderes e precisou do Gris e da Ryo para ajudar. No passado, no paraíso, sempre foi assim. Rudo perdia a paciência fácil e partia pra violência. Então Regto precisava intervir e resolver a situação pra ele. Por isso ele quer muito voltar pra cima e resolver suas questões inacabadas o mais rápido que puder. Porém não mudou nadinha e não consegue melhorar. Gris, por outro lado, o agradece, pois a maioria das pessoas enxerga os auxiliares como peças inúteis e estorvos pros zeladores, só por eles não terem poderes. Mesmo dentro da organização, tiveram pessoas desse tipo, mas o Rudo foi diferente. Gris comenta que o Folo entrou para a equipe para eliminar as feras maculadas, mas quem não tem poderes não consegue acabar com as criaturas. Por isso está cuidando de um objeto para se tornar um Giver, e mesmo que vire um, não vai deixar o time dos auxiliares, para mostrar que eles são sim capazes na organização dos zeladores. Folo tá bem determinado nessa sua ambição. Gris aconselha Rudo de parar de tentar ser mais forte para agradar os outros. Ele precisa pensar no que sempre quis fazer desde o início, antes de cair na superfície e ter seus problemas no paraíso. É bom Rudo tentar lembrar do que era, pois assim ele vai ter um foco e força para fazer o que realmente quer. Rudo pode não estar no paraíso, mas tem que agradecer por estar vivo. Andy chega na festa todo exausto e fala pro moleque comer alguma coisa e melhorar essa cara azeda. Ryo diz que é verdade, pois o convidado de honra tem que comer antes que os caras comam tudo. Se bem que a própria Ryo tá devorando todo o banquete. Rudo agora vê que tem uma família para o apoiar aí na superfície e vai comer com eles. Dito isso, o maior grafiteiro bota um som para ele fazer sua arte na parede. Andy diz pro Rudo prestar atenção no Gobi, pois ele faz o que quer sem vacilar um segundo. O cara é mesmo um artista de mão cheia, mas o povo diz pra ele parar, ou pelo menos abrir a janela, pois eles estão comendo e o cheiro da tinta do spray é muito forte. Gobi tá frequentando bastante o QG dos zeladores ultimamente. Isso porque ele tá afim de fazer vários grafites por aí. Andy diz só pra ele parar de desenhar o cocô que tá acostumado. Contudo, Gobi tá fazendo uma grafia insana na parede. Corta pra um ambiente mais sinistro, onde um sujeito arrancou os braços do meliante de antes para saber onde está o garoto celestial que caiu. O homem não aguenta mais e quer ser solto. Porém, o maluco dá um fim nele cortando sua boca. E agora sabe que o garoto tem cabelo branco com pontas pretas e olheiras, além de ser um Giver. O cara tá doidinho para ter o Rudo como um presentinho. Samuel voltou para a recepção e atende uma ligação. Mais uma missão foi dada a eles. O serviço ficará a cargo do Zanka e mais uns auxiliares como Gris, além do Rudo, é claro. Zanka pergunta por que o Rudo tem que estar com ele numa missão. Ele ainda não é oficialmente um zelador, mesmo Zanka sendo o treinador dele. Samuel diz que esse serviço pode ser de interesse do Rudo. Um mercador foi atacado por uma fera maculada enquanto passava por uma zona poluída e uma carga importante foi roubada. Eles precisam eliminar a fera maculada e recuperar a carga, que é um celestial vivo. Duas pessoas do paraíso estarem na superfície e vivas é muito estranho, ainda mais em tão pouco tempo. Samuel acha que com essa missão ele possa descobrir como voltar pra cima. Gris diz ao Rudo que essa é sua decisão, se quer ir ou não. Rudo sabe que pode ser um estorvo pro grupo por não saber usar seus poderes ainda, mas quer muito ir nesse serviço e decide que vai os acompanhar para achar qualquer pista de como voltar. Samuel queria que o Andy fosse também, mas ele tem outro serviço em andamento, mas ele disse que se o Zanka tá presente, ele não precisa se preocupar. Zanka parte pra missão e tá todo feliz, ele ama ser elogiado pelo Andy, sentiu orgulho danado
danado. Ele anda cantarolando e manda somente os bons o seguirem. No caminho, o Rudo pergunta se o Gris não tem uma arma para se proteger. Ele fala que anda com uma faca por precaução, mas normalmente luta sem nada mesmo. Folo explana que o Gris anda com o amuleto da sorte, e antes de sair para um serviço, o Gris reza para que todos voltem em segurança. Gris fica envergonhado e diz que não era pro Folo falar isso pro Rudo. Gris comprou esse amuleto numa loja qualquer, então não faz mal rezar antes das missões. Dito isso, brota uma mulher do nada atrás deles. É a mercadora que pediu o serviço dos zeladores. Ela vai guiá-los até a Fera Maculada. Rudo já pergunta de cara como é o Celestial que ele encontrou e como ele é e tudo mais. A mulher diz que o encontrou inconsciente e o levou junto com suas mercadorias. Não deu pra perguntar muita coisa. Ela diz que tá preocupada com ele e quer o resgatar o quanto antes. Rudo acha suspeito e espera que a moça não queira vender esse Celestial. Ela jura que nunca faria isso e só tá preocupada mesmo. Só tá curiosa com Celestiais. Então ela vai na frente com Rudo e o Zanca para mostrar o caminho. Zanca sabe que feras maculadas atacam na hora que vêm humanos. Então as chances do Celestial estar vivo são bem baixas. Porém, uma fera maculada sequestrar um humano é novidade. Desde que o Rudo caiu do paraíso, as coisas estão ficando bizarras. A moça aponta pro prédio para onde o Celestial foi levado. Rudo finalmente vai ter algo para saber como voltar para casa. Zanca manda todos ficarem atentos, pois não sabem de onde a fera maculada pode surgir. Eles entram no prédio e o Gris vê alguém na sala. A mulher os empurra para se apressarem e salvarem o Celestial. Contudo, quando chegam mais perto, veem que é só uma boneca bizarra. Essa mulher os levou para uma armadilha, então os zeladores caem no fundo por conta do chão que cede. A cretina pergunta ainda se eles estão bem, e o Gris quer saber onde está o Celestial, e ela aponta pro Rudo, e desaparece como lama. Surgem uns dois encrenqueiros, e o Zanca agora sacou por causa da lanterna roxa. Ele sabe que eles são os arruaceiros. Gris explica que arruaceiros eram só um bando de ladrões, mas de uns anos pra cá começaram a cometer crimes mais cruéis e fazer uns experimentos bizarros, além de que todos os arruaceiros são givers. Gris dá as ordens pro grupo. 3 saem para encontrar uma rota de fuga, enquanto Folo e ele protegem o Rudo. É necessário que todos tenham cuidado, porque pode haver mais arruaceiros. Zanca vai ter que cuidar desses meliantes, já que é o giver em comando. Todos eles saem correndo e o Gris diz para o Rudo não tentar nenhuma graça, pois os arruaceiros são perigosos demais. Não são como os contrabandistas que o Rudo enfrentou. Zanca sabia que era só questão de tempo até eles acharem o Rudo. Talvez o queiram para vender para uns esquisitos e ganhar uma bolada para viverem a vida numa boa. Porém, a mulher doida diz que não querem vender o Rudo, mas sim aprender mais sobre o paraíso. Por isso precisam perguntar para ele sobre coisinhas, como por exemplo, como o garoto passou pela fronteira e sobreviveu. Zanca nunca ouviu isso de fronteira, mas não se importa com o paraíso, então agora o serviço trocou de eliminar uma fera maculada para cuidar dos arruaceiros. A moça invoca vários bonecos de lama. Foi essa sua habilidade que fez eles caírem na armadilha. E também o chão ceder foi o poder da arruaceira. Zanca diz que acaba fácil com essas coisas molengas. Porém vem a surpresa do careca escondido num dos bonecos de lama, e Zanca leva um soco forte. Depois o careca se esconde em outro e o jogo começa novamente. A mulher sabe que os zeladores estão tão acostumados a lutarem contra feras maculadas que não sabem como lidar com inimigos humanos. Agora, será que o Zanca vai adivinhar enquanto luta onde tá o cara? Dito isso, Zanca leva outro golpe e tá constantemente na desvantagem. A mulher avisa que o chão também tá mole, pois transformou partes dele em lama antes do ataque começar. Se ele se mover demais, vai escorregar e cair feio. Como Zanca é o único lutador decente da equipe, se ele for de F agora, o resto é fácil de lidar. Zanca já tá pistola dessas táticas irritantes, mas agora entende que a mulher controla a lama com sua pá e o carecão tem um utensílio personalíssimo de ataque físico. Ou pelo menos ele pensava nisso, mas seu soco era só um ataque normal. Ele sabe que o cara tá se movendo com um sapato de neve para se mover pela lama sem afundar. Eles formam um belo casalzinho. Contudo, a mulher diz que isso não resolve em nada a situação do Zanca. Porém, Zanca diz que não pode saber lutar muito bem com oponentes humanos. Porém, quando se trata de saber sobre utensílios personalíssimos, ele é o melhor nesse tópico. Zanca faz a manutenção do seu bastão todo dia. Pergunta como ele está, faz sua medição e tudo mais. Cuida dele como se fosse um filho. Ele sabe para onde o inimigo vai voar dependendo do jeito e do ângulo que ele acerta com seu bastão. A mulher manda seus bonecos de barro para cima dele. Então Zanca enfia o bastão no chão e pela vibração detecta a localização do careca. Com isso, ele derrota os dois arruaceiros facilmente. Pronto, acabou a luta. Contudo, o mais louco chegou e vai lutar contra o Zanca. Meu amigo, esse final foi loucura. Zanca farmando aura, mas agora chegou o problema real, pois esse sujeito é um pescotapa daqueles. Se ficou até aqui, deixe seu like e se inscreva para dar aquela moral. Ativa o sininho para não perder nada e cheque os outros recaps na descrição e nos cards. Valeu pelo apoio de sempre e falou!